que vivemos como se nos faltasse tempo. Você sente que está sempre correndo como se estivesse atrasado para a própria vida? Que o tempo está escapando e você nunca consegue alcançá-lo? Hoje vamos conversar sobre o que pode estar por trás dessa sensação e por que ela diz tanto sobre a forma como nós vivemos em sociedade. Você já teve a sensação de que está sempre correndo e que está sempre atrasado para a própria vida? Acorda cansado, passa o dia todo correndo e quando deita a cabeça no travesseiro sente que o dia passou, mas você não viveu. Curioso, né? Mesmo quando a gente não tem pressa de nada, ainda sente que está perdendo tempo. Por que será que a gente vive assim? Como se a gente estivesse em uma corrida em que ninguém explicou as regras. Sabe o que é curioso? Não importa quanto tempo a gente tenha, sempre parece que falta. Parece que estamos sempre tentando alcançar alguma coisa que nunca chega. É como diria o filósofo Sêneca: não é que tenhamos pouco tempo, é que desperdiçamos muito dele. Essa frase não é apenas bonita, mas é quase como se fosse um reflexo da nossa sociedade. Porque no fundo, não é o tempo que corre, é a nossa mente que vive fugindo do tempo presente. E quando a gente foge do agora, é como se a gente estivesse assistindo a um filme em alta velocidade e não se lembra de quase nada do que acabou de ver. Eu sou Gerson Victor, psicólogo, e às vezes eu penso que o que mais confunde não é o tempo que passa, é o tempo que a gente perde tentando viver no depois, enquanto que o agora vai embora em silêncio. Hoje eu quero conversar com você sobre essa corrida invisível que a gente trava todos os dias e sobre como talvez o tempo não esteja nos faltando. Talvez a gente só tenha esquecido onde ele mora. Esses são temas estudados tanto na filosofia quanto na psicologia. A percepção do tempo, a aceleração da vida moderna, a ansiedade existencial. Tudo isso faz parte de um fenômeno humano muito mais complexo. E quando a gente entende isso de verdade, alguma coisa aqui dentro muda. Ou deveria mudar. Mas para a gente falar um pouco sobre cada um desses pontos, vale a pena a gente falar sobre a corrida invisível. O primeiro ponto é que a gente não habita o tempo. A gente persegue ele. Desde cedo aprendemos que tempo é dinheiro, que tempo é produtividade, que tempo é corrida. Mas quase ninguém ensina que esse mesmo tempo também pode ser vida. Quantas vezes eu ou você já vivemos um dia inteiro sem realmente estar presente nele? O corpo presente, mas a mente já no próximo compromisso. A sensação de falta de tempo não vem de uma agenda cheia, vem de uma vida acelerada. Você já reparou que, às vezes, mesmo quando não tem nada para fazer, ainda assim sente pressa? É como se houvesse um relógio dentro da gente, sempre empurrando a vida para frente. É como diria o filósofo Byung-Chul Han: a sociedade do desempenho transformou o tempo em capital e a nós mesmos em devedores eternos. Na prática, isso significa que a gente vive como se estivesse sempre devendo algo. Um sucesso que ainda não alcançou, uma meta que ainda não cumpriu, uma versão de si mesmo que ainda não chegou. E é isso que se conecta com um outro ponto ainda mais profundo que eu vou explicar daqui a pouco. Mas antes vale a pena falar sobre a ilusão do controle. Essa sensação não é só sua, é algo coletivo. Milhões de pessoas vivem assim, cronometradas, sufocadas, sempre correndo atrás de um tempo que nunca parece suficiente. Mas hoje eu quero te contar por que isso acontece e, mais do que isso, como você pode parar de ser escravo do tempo e começar a habitar de fato o agora. Porque no fundo, não é sobre ter ou não ter tempo, é sobre estar verdadeiramente presente nele. A gente vive numa cultura que transformou o tempo em mercadoria. Tudo precisa ser agilizado, otimizado, tudo precisa ser aproveitado ao máximo. E no meio desse turbilhão, ninguém para. É como diria o sociólogo Hartmut Rosa: o mundo não está apenas mudando, ele está acelerando. E essa aceleração cria um efeito colateral devastador. A vida interior vai ficando para trás. Você sente que está atrasado não porque falta tempo, mas porque o mundo te ensinou a acreditar que ficar parado é perda de tempo. Afinal de contas, tempo é dinheiro. Mas é aqui que entra um ponto ainda mais interessante. Quanto mais você tenta correr atrás do tempo, mais distante da própria vida você fica. A gente tenta controlar o tempo como quem tenta segurar água com as mãos. Planeja cada minuto, sente culpa quando perde tempo. Corre, corre, corre. Mas quanto mais a gente tenta dominar o tempo, mais ele corre. Esses dias aí teve um vídeo, de 30 pobres versus um bilionário. E aí, em um dos momentos da conversa, ele falou para uma jovem de 27 anos: eu daria tudo que eu tenho para ter novamente os seus 27 anos.
que você daria para ter novamente 5 anos a menos, 10 anos a menos, um dia a menos? É como diria o poeta Rainer Maria Rilke: a vida não é um problema a ser resolvido, mas uma realidade a ser experimentada. E essa talvez seja uma das maiores armadilhas: transformar o tempo em um inimigo ao invés de um espaço a ser habitado. Mas existe um momento em que as coisas podem começar a fazer um pouco mais de sentido. E é aí que a virada de chave acontece, quando percebemos que a presença é o lugar onde o tempo mora. E aí vale a pena a gente falar sobre a presença, esse lugar onde o tempo mora. O tempo, ele não mora no passado nem no futuro, ele mora exatamente aqui, nesse exato momento em que você está assistindo esse vídeo, agora. Mas a nossa mente, ela vive exilada, ou presa no que passou, ou ansiosa pelo que vem. E quando isso acontece, a gente não vive o presente, a gente apenas o atravessa. É como diria o filósofo Eckhart Tolle: o momento presente é tudo o que você sempre teve. Isso significa que a vida não está lá na frente como numa linha de chegada. Ela está acontecendo agora. Mas o agora talvez seja o lugar mais negligenciado do mundo. Quantas vezes eu ou você esteve com alguém que ama e percebeu só depois que não estava realmente lá? O corpo presente, mas a mente acelerada. Talvez seja por isso que tantas pessoas se sentem cansadas, mesmo sem terem feito tanto assim. Porque viver desconectado do presente é como correr sem sair do lugar. Talvez o que nos falte não seja o tempo, mas a falta de viver momentos inteiros. Afinal de contas, o que falta não é o tempo. O que falta é a presença. O maior equívoco da nossa geração talvez seja acreditar que tempo se administra com uma agenda. Tempo não é agenda. Tempo é território. Você não precisa controlar o tempo. Você precisa estar nele. A verdade é que o tempo não falta. O que falta é a presença, é a consciência, é a pausa. É como se a gente já estivesse se acostumado a viver atrasado de si mesmo, sempre tentando alcançar uma vida que já está acontecendo. Você já sentiu que um tempo passou rápido demais? Talvez ele não tenha sido tão rápido assim. Talvez ele tenha sido intenso demais para caber na pressa. Quando você está presente, o tempo não corre, ele se expande. E, consequentemente, a sua percepção de tempo também muda. Existe um medo que quase ninguém confessa. O medo de chegar ao fim e perceber que viveu correndo, mas nunca chegou a lugar nenhum. Vivemos como se tivéssemos que dar conta de absolutamente tudo. Trabalho, relacionamentos, metas, sonhos. Mas no fundo, o que mais assusta não é não ter tempo. É perder a vida tentando conquistá-lo. É como diria o filósofo Kierkegaard: a angústia é a vertigem da liberdade. Na prática, essa vertigem aparece quando percebemos que cada segundo não vivido plenamente é um segundo perdido para sempre. Mas para a gente não perder esses segundinhos aí que são tão preciosos para a nossa vida, a gente precisa de uma aplicação na prática. Então, deixa eu te fazer um convite. Hoje, em algum momento do seu dia, pare e pergunte para si mesmo: onde eu realmente estou agora? Não tenta consertar o tempo. Habita ele. Se permita viver a experiência daquele momento que é único. Você não precisa controlar a vida para vivê-lo. Você só precisa estar inteiro nela. Pensa nisso. Talvez não seja sobre ter mais tempo. Talvez seja sobre voltar a existir onde a vida acontece. No fim das contas, o que falta não é tempo. O que falta é presença. A vida não está no futuro. E nem no que ficou no passado. Ela está aqui. E tudo que você procurou está nesse instante que talvez você esteja deixando escapar exatamente agora. Sêneca dizia que não é que tenhamos pouco tempo, é que desperdiçamos muito dele. E talvez a maior forma de desperdício não seja perder minutos, seja perder a si mesmo no meio deles. Se esse vídeo te fez pensar, não guarda só para você. Aproveite e já compartilha com alguém que você sabe que anda correndo contra o tempo. Agora quero ouvir de você também nos comentários. Me conta aí, você sente que está sempre atrasado para a própria vida? Ou já viveu aquele momento em que o tempo parou, mas você estava realmente ali presente? Se essa conversa fez sentido para você, salve esse vídeo, considere se inscrever nesse canal e me segue aí para essa jornada de autoconhecimento. Daqui a pouco a gente se vê.